Listen! Listen! Bem-vindo, você está no Burro Nerd. Eu sou o Marcelo Pereira e eu gostaria de cravar que a Master Sword é o item mais icônico dos videogames, junto com o cogumelo do mar. Fala aí, galera, aqui é o Luciano e vamos ver quantas vezes o Ganon vai ressurgir, cara. Eu sou o Vini Menezes e você tem uma boa espada, nada demais. E no Burro Nerd da semana a gente vai falar sobre The Legend of Zelda. Caraca, esse é um dos episódios, eu diria, um dos mais especiais, cara. Ao lado daquele de Assassin's Creed, ao lado daquele de Star Wars. Eu diria que esse é um dos episódios que a gente gravou com mais carinho. Nosso trabalho de pesquisa é um episódio demorado. Eu confio no Júnior que vai fazer uma edição, faça jus a esse tema, que é uma das maiores e melhores franquias dos videogames. E pra você não esquecer que o Burro Nerd é toda sexta-feira, ativa o sininho, cara. Você tá vacilando, tá dando mole. Burro Nerd toda sexta-feira e você esquece. O dia de você não esquecer é você ativando o sininho. Dá também 5 estrelas pra verificar de boa com o algoritmo. Vá na descrição que vai estar lá no nosso canal no YouTube, vai ter o nosso Instagram. Cara, o Instagram sai de vídeo todo dia, cara. Dá uma moral pra gente lá. Inclusive, responda as enquetes aqui embaixo. Se você gosta de Zelda, se você é fã de Zelda, participe desse episódio. Você também, beleza? Então, sem mais delongas, venha com a gente que o papo está muito bom. The Legend of Zelda, franquia iniciada em 1986. Mal sabiam que eles criariam talvez não, isso é uma certeza. É uma das franquias mais bem-sucedidas da história dos videogames. Mais uma aí pra conta da Nintendo, que a Nintendo tem quantas já? Todas. Cara, e é realmente impressionante. Se alguém falasse, por exemplo, que a melhor franquia da Nintendo é Zelda, eu super respeitaria a opinião. Na minha opinião, é. Pra mim é Mario. Agora é mais popular, tá ligado? Eu diria isso. Mario é mais popular, mas os jogos mais significativos são Zelda. Tá que o mundo também se comove quando sai o novo Mario, né? Pô, caraca. Que de falta de respeito aí. Mas o Mario não é tão absurdo quanto o Zelda. Mas aí você vai estar naquela mesma discussão que a gente tem sobre qual equipe é melhor, X-Men ou Vingadores. É uma discussão muito parecida. Porque, pô, enquanto o Mario, no Super Nintendo, por exemplo, tava lá com o Super Mario World, o Mario Kart, o Mario Bros 3, pô, só tinha o A Link to the Past. E era uma parada que todo mundo amava, velho. Todo mundo, pô, pagava mó pau. Não estou diminuindo aqui o A Link to the Past. Mas você concorda comigo? Eu sei que você concorda porque você falou isso no Burro Nerd passado. Que o melhor jogo, o maior e melhor jogo do Super Nintendo é o Super Mario World. Sim. Sim, isso é verdade. Então, tipo assim, hoje pode ser que o Zelda, pô, carrega mais. Mas, pô, não desmereço o Mario aqui. Não, eu acho que Mario ainda é o carro-chefe da Nintendo, tá ligado? E isso porque eu não tô nem falando em Pokémon. Se alguém falasse, pô, a melhor franquia da Nintendo é Pokémon, eu também falar, pô, eu acho uma opinião válida também. Pokémon é meio complicado porque é da Game Freak ali, tem uns bagulho meio licenciado. E daí, cara? Não, mas, mano, uma parada que a gente tem que concordar é que Pokémon é a melhor franquia, né? Não tem como, não, tipo, a mais rentável deles, isso aí. Se pá, que é mais grana. Se pá, é. Ah, eu também, né? Sai coisa de Pokémon todo mês, pô. Pô, mano, quem dorme com Pokémon, anda com Pokémon, pô. É todo um universo de venda, né? Mas enfim, falando sobre Zelda, né? Uma coisa que eu sou muito fã do Shigeru Miyamoto, né? Que é o criador da maioria das franquias da Nintendo, é que geralmente as paradas são sempre ligadas a alguma coisa que ele fazia na infância. E Zelda não é diferente, né? Zelda vem de quando ele ficava explorando lá no Japão. Quando ele era criança, ele ficava indo, às vezes, nas cavernas, ele ficava descobrindo. E a ideia do jogo era realmente mostrar essa sensação de exploração, de descoberta. Que, pô, o primeiro jogo de Zelda dava muito bem, tá ligado? Tipo, eu já joguei, mas, assim, já era bem fora do meu tempo. Então, assim, pra mim a experiência não foi tão maravilhosa, mas eu consigo olhar com os olhos do tempo, assim, tá ligado? E ver, tipo, caraca, pra quem jogava os jogos que saíram naquela época, tipo Atari, aqueles jogos que a gente falou até no outro Burro Nerd, chegar um jogo que você ganha uma espada e um escudo no mundo aberto, era uma revolução. Não, era uma revolução pra caraca. Então, pô, já começou assim, bizarramente, né? Um jogo de mundo aberto que você faz o que você quiser e ele já era não linear. E no primeiro Zelda, você já podia fazer os bosses na hora que você quisesse, resolver da forma que você quisesse. Isso é algo muito interessante. Sim, revolucionário pra época. E gostaria de destacar aqui que é o jogo do Nintendinho, cara.
O jogo mais icônico do Nintendo é Donkey Kong. Ó, o vídeo, como é que a gente vai falar aqui? A gente vai tentar falar um pouco da lore de Zelda. A gente vai falar aqui na ordem dos acontecimentos históricos. Logo, você vai fazer uma tarefa mais difícil do que parece, e você já vai entender por quê. Eu peguei aqui o site, cara, o melhor resumo de Zelda está no site do Jovem Nerd, tá? Melhor. Ah, é? Sim, muito bom. Porque, por exemplo, como nenhum de nós aqui jogamos todos os jogos, Sim. eu vou precisar olhar aqui pra falar das histórias dos jogos que a gente não jogou, tá ligado? Inclusive, eles estão aqui falando que esse artigo aqui do Jovem Nerd é só um resumo do resumo do resumo do resumo do livrão da enciclopédia Hyrule Story, certo? Isso. Ó, só pra deixar claro, tá? Zelda tem 3 linhas do tempo. 3. Porém, antes das 3 serem formadas, existia uma só, beleza? E o primeiro jogo da cronologia é Skyward Sword, jogo de Nintendo. Eu cheguei a jogar esse, não cheguei a zerar, mas eu achava um jogo super lindo, super bonito. Eu botei alguns vídeos dele pra ver no YouTube antes de gravar isso aqui, só pra lembrar como é que era, e é impressionante. Ele continua bonito. Geralmente, quando você escolhe a dinâmica de cel shading, os jogos não ficam tão datados, né? Porque é uma forma de gráfico desenhada, pintada. Então tu não perde muito. Um outro jogo, um exemplo, é o próprio Wind Waker de GameCube. Esse pai ele é mais bonito que muito jogo aí de Play 3, por exemplo. Porque o gráfico ele é desenhado. Uma dúvida. A história começa, né, com as deusas, né, e o rei do demônio, e elas vão criar a Triforce. Uma delas vai reencarnar na que vai ser a Princesa Zelda. A gente já tem esse contexto do Skyward Sword, ou esse contexto veio depois? Cronológico ou lançamento? Cronologicamente, foi isso que aconteceu. Exatamente. Tu quer saber se essas informações estão no Skyward Sword? Isso. Na verdade, o início do jogo, você nem sabe que você tá no passado e tá na primeira era da civilização e tal. E aí você acorda e tá numa cidade flutuante. E aí você tem uma academia de cavaleiros. E aí vocês adoram uma deusa chamada Ilha, que as pessoas sabem que essa deusa, ela é uma deusa que salvou a humanidade, botando aquele pedaço de terra no céu e salvando aquela porção de seres humanos. Só que aí, durante o jogo, você vai descobrindo sobre as divindades, que a Ilha é uma das deusas, né? Que você tem outras deusas como Jin, Farore e Nairu, né? Que são as deusas criadoras, junto com a Ilha. E aí que você vai tendo todo esse contexto durante esse jogo. E aí você sabe que no passado existiu o Demise, né? Que era aquele outro deus demônio lá, do mal. E ele queria dominar as paradas todas. E aí o jogo estabelece todo o cenário que a gente vê nos outros Zeldas, cronologicamente falando, a partir daí. Pô, vou te falar, eu me amarrava no design do Demise, cara. Ele era muito maneiro, cara. Eu acho legal, maneirinho, ele é imponente, mas o que eu acho mais maneiro é o cenário da batalha, que é tipo um lugar assim, é tipo um chão infinito de água e um céu infinito, assim, aí fica um céu refletido no chão, e aí passa uma vibe de infinito, assim, céu infinito, e aí ó, quando ele aparece, por ele ser um ser maligno, tudo aquilo ali fica escuro e negro e com névoas, trovões, pô, é uma vibe muito da hora. Pô, eu lembro de eu vendo você batalhando contra outros demais nos Skyward Sword, eu achava maneiríssimo. Até porque o Nintendo Wii era muito maneiro você poder mover a espada, os movimentos do seu braço e tal. Teve, se não me engano, 2 Zeldas pra Nintendo Wii. Foi esse e o Twilight Princess. O Twilight foi porte, né? Esse é o primeiro pra GameCube. Mas por que eu vejo a galera elogiando muito mais o Twilight do que o Skyward Sword? Então, a questão é que o Skyward Sword, a galera meio que tava cansado, o jogo é muito linear, então o pessoal já tava pegando muito no pé da Nintendo, entendeu? Foi por isso que a Nintendo, depois de Skyward Sword, renovou com Breath of the Wild, porque a reclamação dos fãs estava absurda. E aí era mais uma repetição da fórmula ali no Skyward Sword. E muita gente não gostou do controle de movimento, porque o Twilight Princess, você conseguia jogar sem controle de movimento, você só apertava um botão e funcionava a espada. No Skyward Sword, a questão da espada era essencial para você fazer cortes, então você tinha bosses e os inimigos, eles ficavam em formatos que você tinha que passar a espada na diagonal, de baixo pra cima ou de cima pra baixo. Então, muita gente não gostou disso. Até na própria apresentação do jogo, o Miyamoto pagou o maior amigo. Ele foi experimentar, fazer, e não tava funcionando. A galera, tipo, ia lá. Que merda, hein? Brigou de nerdolas, ela tem que malhar, né, mano? Exatamente. No Skyward Sword, se não me engano, é no final dele que vai introduzir o que seria uma das bases pro jogo seguinte. Que seria que a Zelda, o Link e o Demise, né? Eles estariam destinados a se enfrentarem pela eternidade. No Demise, na forma de Ganondorf. Exatamente. Além disso também, você nesse jogo, pô, ele é maneiro, né, como o primeiro da cronologia, mas ele é muito legal você jogar ele tendo o contexto de outros jogos. Porque nesse jogo, você recebe a Godness Sword,
Sword, né? A espada da deusa. E aí você chega uma hora que você vai lutar contra um inimigo e a Godly Sword é muito fraca. E aí você tem que imbuir a Godly Sword e forjar uma espada mais forte. E aí quando você vai forjando, você vai se dando conta de que você tá forjando a Master Sword. Pô, isso é brabo demais. Muito brabo. Isso é muito brabo. E aí, pô, quando você, no final do jogo, que você termina a missão e tu bota a Master Sword no pedestal do lugar onde vai ser o Templo do Tempo, pô, é muito da hora. Se você jogou os outros jogos, aí bate todos os outros jogos que você jogou e foi pegar a espada naquele mesmo lugar. Isso é um fanservice bem feito. Muito? Caraca, esse jogo foi de 2011, hein? Foi. Caraca, tem uns aninhos aí, hein? É, Zelda demora pra sair, né? 2011 e o próximo foi 2017, se não me engano. 2017, Breath, né? Pois é. Se for levar em conta que o próximo foi o Breath of the Wild. E o gráfico dos Cloud Sword é até melhor que o do Breath of the Wild. Mano. Depois da cronologia, vem o The Minish Cap. Esse eu joguei, zerei ontem, muito legal. Será que seria um pecado eu falar isso? Acho que a galera que é mais purista, acho que acharia um pecado eu falar que o Minish Cap é mais legal do que o A Link to the Past, vai. Mas mano, não tem Isso de como. opinião, né, cara? Não, é porque, tipo assim, vai. O A Link to the Past, a história é muito mais legal. Muito mais. Mas, pô, eu só acho mais legal se você tiver o contexto que a gente vai explicar daqui a pouco. Sim. Tá ligado? Mas, pô, o Minish Cap, caraca, mano, esse jogo é lindo, cara. O jogo de 2004, de Game Boy, o jogo é bonito demais, mano. Ele é bonito pra caramba. Mas eu tenho um sentimento misto com ele, porque a minha ROM, quando eu joguei, era crachada. Eu passei por isso na época, lembra? A gente usava a mesma ROM. Eu falando, caraca, que brochada, velho. Exatamente. Eu acho que o último templo, acho que travava. Era lá na frente mesmo. Eu nunca zerei. Eu parei ali. A história, ela não é tão relevante pro canon de Zelda, tá? Mas assim é bem legal. Você enfrenta o Vat, que transforma a Princesa Zelda em pedra, e aí você, com a ajuda dos Picori e com o chapéu falante, você vai salvar a princesa e salvar a Hyrule. No final, você sela Vat. Eu achei super legal, jogo divertido, jogo lindo. Uma das melhores coisas pra você fazer se você tiver um emulador de Game Boy. E ele é um dos primeiros a conectar, né? Então ali, no início do jogo, ele fala sobre um antigo Link que vivia no céu e veio pra Terra e trouxe a Master Sword, que é exatamente o final do Skyward Sword, né? Que a gente termina com o Skyloft. Exatamente. Muito brabo. Joga no Minish Cap, gente. Vale muito a pena. Depois vem o Four Swords, que seria uma continuação quase que direta do Minish Cap. O vilão também é o Vat. E ele é focado em multiplayer, né? Tanto o Four Swords quanto o Four Sword Adventures. Pera aí, os 4 Links são seus amigos? Não, tipo, o Link, ele consegue a espada lá que ela, tipo, ela divide ele em 4 personalidades, tá ligado? E aí, cada amigo teu pode controlar uma, tá ligado? Exato. No Game Boy, você usava Game Link, e no GameCube, no Adventures, você conectava a galera pra galera jogar. Mas você consegue jogar uma pessoa. Mas o foco do jogo é ser 4, porque se chama Four Swords, tá ligado? A ideia é o multiplayer. Ah, entendi. Bom, já dá pra saber qual é o final do jogo, né? O Vat se liberta e depois ele é derrotado de novo. É. Ocarina of Time. Caraca, Ocarina of Time de 1998. É minha idade, cara. Cara, Ocarina of Time pra mim, nossa. O creme de la creme. Acho que é o melhor jogo de 64, pô. Não é possível. Pô, caraca. Eu acho que eu vou concordar com você. Mas, convenhamos aqui, seria uma discussão eterna. Porque, caraca, tinha Mario 64, o Mario Kart 64, caraca, Star Fox, tinha o 007 GoldenEye. Não é uma discussão eterna, até porque o Ocarina of Time, ele é muito melhor que o Mario 64. Muito melhor. Ocarina of Time, pra muitos fãs de Zelda, é, tipo, o melhor jogo, tá ligado? É o melhor, Zelda. Cara, pra muitos fãs, não. O Ocarina of Time ganhou o título de melhor jogo do século passado. É verdade. Ele tem esse título. No finalzinho também, né? Ah, mas aí ele chegou por último e bancou geral, pô. Ué, não entendi a tua afirmação. Ué, é idiota em 2001 falar que o jogo que lançou em 2001 é o melhor jogo do século de 2000 até 2099. Isso é idiota. Não, então, pô, eu tô falando, tipo assim, se fosse 3 aninhos pra frente, não teria esse título. É essa a observação que eu tô querendo levantar. Não, porque aí revolucionou muita coisa, mas isso já quer dizer que é o melhor de 64, tá? Tá, de fato. Que inclusive ele ganhou aquela fitinha dourada. Todos os Zeldas, isso é uma traição da Nintendo. Até pra tu ver como é que é a franquia que a Nintendo, eu acho que tem mais carinho. A Nintendo tem mais carinho com Zelda do que Mario. Não, Vini, pelo amor de Deus. Cara, que isso? Vai dizer que a Nintendo tem mais carinho com Zelda do que carinho com Mario. Sim. Eu acho que a Nintendo tem um carinho igual pra todas as franquias dela, mano. Não, cara, toda vez que tem alguma coisa de Zelda, a Nintendo sempre faz enciclopédia, faz fita dourada, CD dourado, edição dourada. Você não vê isso pra Mario. Caraca, porque Mario é muito mais mainstream, cara, do que o Zelda, cara. É à toa que saiu o primeiro filme do Mario, não o filme de Zelda. Não é isso que eu quero dizer, gente.
gente. Pô, pelo amor de Não, Deus. eu acho que é tipo, mano, é porque Zelda, em questão de história, ele é mais rico, tá ligado? Então dá pra tu criar muito mais conteúdos que não faz parte da principal deles, que é tipo jogos. Tipo, ele consegue criar muito mais do que, tipo, imagina um livro contando a história do Mario. Aí, pô, o Mario foi no castelo, resgatou a princesa e acabou. Quanto tempo demorou, por exemplo, dos dois últimos Zelda, um pro outro? Foi o quê? Uns 4 anos? Não, foi mais. 2017, 6 anos. É porque a pandemia fez resumir 3 anos numa só, né, mano? É verdade. E, caraca, quando eu zerei o Ocarina of Time, cara, eu nunca vi o Ocarina of Time numa TV, velho. Eu zerei no celular, mano. Numa época eu tava sem internet em casa e aí eu fiquei travadando ele. Eu lembro que o Templo da Água no celular era horrível. Não, ele é horrível, era o mesmo. Horrível pra caraca. Tanto que eu lembro de como eu achava legal ver o trailer do remake que saiu pra Nintendo DS, eu acho. Nossa, eu amarrava nesse trilho que passava na televisão. A história que se converteu em lenda. The Legend of Zelda Ocarina of Time em 3D para Nintendo 3DS. Era muito maneiro. E, nossa, toda a questão de viagem do tempo, as músicas. Essa é uma parada que é muito interessante ter destacado, é que Zelda sempre teve uma parada muito conectada com música, né? Então, pra tu ter noção disso também, cara. Quando eu tava falando que a Nintendo tem mais carinho por Zelda, não é que ela prefere a franquia, mas a franquia Zelda... É feita com mais esmero. Exato. Eles tratam de um jeito muito diferenciado. Por exemplo, você tem discos de orquestra, você tem orquestra de Zelda, tá ligado? Então, você vai ouvir todas as músicas que sempre foram conectadas à franquia com orquestra. Isso veio até no disco promocional de 25 anos pelo Skyward Sword. Esse disco dourado, né? A edição especial que tu comprava com o Skyward Sword, ela vinha com um DVD com todas as músicas de Zelda orquestradas. Isso é muito legal porque todos os jogos geralmente têm uma conexão com a música, né? Então, o primeiro impacto muito forte foi no Ocarina of Time, porque, pô, cara, é maravilhoso. Você ganha uma ocarina. E aí, cada templo tu ganha uma música nova. Pois é. Exato. Pô, e as músicas são muito legais. E o pior é que a ocarina funcionava, velho. Você consegue fazer músicas com ela. É tipo o violão de The Last of Us. Isso foi primoroso, vai. Esse tipo de capricho, porque não tinha necessidade deles fazerem isso. Porque pra mecânica do jogo, funcionaria só se eles botassem pra funcionar só quando a gente tem que tocar música. Mas por capricho, funciona em qualquer momento. Você usa, e se você entender de música e pegar o que é um dó, um lá, você vai conseguir fazer música daquele jeito. Isso é muito legal. Muito incrível. Eu cheguei a ver cifras de ocarina, aí tinha as teclas, né, do 64 pra você ir fazendo e tocar músicas que você conhece, tá ligado? Pô, muito maneiro. As músicas de Zelda pra mim são absurdas. A de tela de título eu já acho bonita. Não, que isso? Nem fala. Pô, tá maluco. E caraca, era muito maneiro. Os personagens em volta da trama principal, os sábios eram muito maneiros. O Ganon era muito incrível. Vamos falar sobre a história que a gente não acabou não falando da história da Ocarina of Time, basicamente. Vai, faz um resumo maneiro aí pra galera que tá ouvindo. Porque daqui a pouco eu vou fazer um monte de resumos. Basicamente o Link, ele é uma criança e morava lá na Floresta Kokiri, e os Kokiris, ele era meio um povo tipo uns anãozinhos, tá ligado? Tipo uns duendezinhos que não cresce. E o Link, ele sempre foi visto como estranho porque ele não se encaixava muito ali com a galera. Ele não tinha uma fada, e todos sempre tinham uma. E aí um dia chega uma fada chamada Navi, Amava ela. pra ele, e a árvore Deku tava tendo um problema, ela tava infectada, sendo atacada por monstros, e ele é o único que poderia ajudar. E, tipo, ele vai lá e vai nessa missão, tá ligado? E aí você vai, derrota a árvore Deku e você descobre que, na verdade, existe um mal crescendo e que, em breve, esse mal dominaria toda a Hyrule, que é toda a região onde todos esses povos vivem, e que poria ameaça ao futuro da humanidade, né, naquele contexto. E vê se isso não é uma memória falsa, que a árvore ela tava meio que murchando, apodrecendo. Ela estava. Caraca, dava uma bad vibe do caramba a árvore apodrecendo. Ela te ajuda, né? E aí, você mesmo ajudando ela, eliminando a praga, ela morre. Os inimigos consomem ela. E ela morre infectada. Ela não sobrevive. Mas antes de falecer, ela tira a esmeralda, né, da floresta. E aí, com ela, você tem a primeira relíquia que você vai precisar achar as outras esmeraldas para você ter acesso ao Templo do Tempo. E aí, a questão do Templo do Tempo é quando você, tem uma dos maiores plot twists dos games na época, né? É porque é injusto você comparar com outros jogos que vieram depois, né?
Mas, pô, pra época foi um absurdo, velho. Você chegar lá no Templo do Tempo que você precisava pra pegar a espada mestra, porque é a única espada que conseguiria derrotar o mal, que era o Ganondorf, que estava por vir. E quando você vai encostar na espada, você acorda 7 anos mais velho. Pô, isso foi incrível. Detalhe, tipo assim, embora a gente não tivesse contexto da época, as Master Sword, que estava no Templo do Tempo, que foi colocado lá pelo Link lá do Skyward Sword, ou seja, séculos no passado desse mundo. Exato. Que isso é uma coisa muito legal. A gente chegou a falar isso daquele episódio que a gente falou sobre o futuro de Star Wars, que uma das coisas legais do mundo criado, do mundo de fantasia, é quando você sente que o passado daquele mundo é muito maior do que aquilo que você consegue ver ali. Um dos méritos de um mundo bem construído é você sentir que ele tem uma história, que não foi criado só pra você viver aquela aventura. E Zelda sempre teve isso. Principalmente nesse. Com certeza a Nintendo faz muito malabarismo, né, pra conseguir encaixar as coisas, tanto que tem as 3 timelines, né? Sim, de fato. Porque a timeline só saiu no Skyward Sword, tá ligado? E calma, meu caro ouvinte, já vamos explicar por que tem 3. Exato. Então, continuando, né? O Ocarina of Time é importante. Acho que tem que ser o mais bem explicado por causa disso, né? Ele que impacta nas 3 timelines. Então, basicamente, esse jogo, ele cria uma dinâmica de viagem no tempo. Porque quando você pega a Master Sword, que era a única arma para derrotar o mal, você viaja 7 anos no tempo. Por quê? Porque você não pode, como criança, empunhar essa espada. Então, você precisa estar adulto. Então, você viaja no tempo 7 anos. E aí, quando você viaja no tempo 7 anos, Hyrule tá destruída, já foi dominada pelo Ganondorf, que é o vilão, e você tem que recuperar os sábios, que são os responsáveis por vários elementos, que eles são os únicos que conseguiriam selar o Ganondorf e esse mal. Então você tem que acordar todos esses sábios que estão hibernando. E aí você vai em vários lugares diferentes pra acordar eles, e eles no final te ajudarem na luta contra o Ganondorf. Se você jogou Breath of the Wild, você deve estar bem familiarizado com mais ou menos com essa temática. No final desse jogo, basicamente, ter viagem no tempo, você acaba tendo múltiplos possíveis finais. O final do jogo, que é o seu final, você derrota o Ganondorf e bota a espada no pedestal e volta a ser criança. E aí, vida que segue, vem Majora's Mask, que é um outro jogo. Porém, visto que é múltiplos finais que podem acontecer por viagem no tempo, acontece o final de você ser derrotado, ou seja, você morreu e o mundo continua a partir daí, e acontece também a possibilidade de você ter derrotado o Ganondorf, como você derrotou na primeira, porém, você decide continuar como adulto e viver dali pra frente. Então aí acaba tendo 3 timelines, que a Nintendo realmente chama de linha do tempo do Link criança, linha do tempo do Link adulto e linha do tempo do herói derrotado. Eu não sei vocês, mas é porque, como o Rodrigo gosta de falar, eu gosto de pirar com coisa, com detalhes, com coisas que para a maioria das pessoas são muito bestas. Se você pegar agora, meu caro ouvinte, se você for no Google agora e pegar uma foto das linhas do tempo de Zelda, eu pago um pau que do centro de toda a linha do tempo tá o Ocarina of Time. Eu acho muito legal, cara. Isso é maneiro. Isso é incrível. Ele botou ali como, tipo... Aqui foi especial. Aqui a gente fez história. E de fato fez, né? O melhor jogo de todo o século XX. E você falou, tipo, tem o Super Mario 64 e tal... Mas é até injusto comparar o Super Mario 64 com o Zelda, porque o Zelda veio depois, tá ligado? Então, o Mario lá instituiu a câmera. Você usar o botão Z, né, pra você virar a câmera. E Zelda evoluiu isso com o Z-Target. Então, você poder travar um inimigo com a câmera e a câmera te acompanhar. Então, isso foi instituído por Zelda e, tipo, cara, basicamente todos os jogos 3D depois disso seguiram essa ideia. Evoluíram essa ideia depois, mas foi instituída por Mario e aperfeiçoada a 10ª potência por Zelda. Então, é bizarro quão revolucionário esse jogo foi ali no 64. Mesmo ele rodando ali no 64, você conseguia sentir os lugares diferentes, tá ligado? O mundo parecia grande. Você olhando hoje é ridiculamente pequeno, mas eles conseguiam trabalhar a mudança de fauna, de flora. E outra coisa, não era comum você ver jogos com arco e flecha tão legais quanto tinha no Zelda, cara. O arco e flecha era muito legal pra época. E eu não tô conseguindo lembrar de nenhum, e aí talvez vocês se lembrem, de um jogo que tinha mecânica, espada, escudo mais legal do que ele, ou tão bom quanto. Eu posso estar comentando uma gafe aqui, mas eu não lembro de nenhum nessas épocas aí. Depois a gente tem depois, né? Hoje tem vários. God of War, Assassin's Creed, qualquer jogo da série Souls, alguns têm escudo, espada. Mas, cara, o Zelda tava fazendo isso lá no Nintendo 64. Uma pergunta, teve um remaster pra Nintendo DS e nunca teve um remake, ele feito do zero? Nunca teve. Fora que, pô, eu acho o remaster, aquilo ali é quase um remake, velho. Aquilo é um remake pra mim, de 3DS. Seria legal, né? Uma versão pro Switchzão aí. Cara, a gente vai discutir isso depois, porque eu tenho uma raiva da Nintendo. Eu acho que todo mundo que é fã da Nintendo tem uma raiva da Nintendo por ela prender jogos em consoles.
a gente pode levar essa discussão pro futuro. Ou seja, você que tá me ouvindo, você consegue entender. Ó, Ocarina of Time dá início a 3 linhas do tempo. Onde o Link derrotou o vilão e voltou para o tempo de origem, ou seja, ele voltou a ser criança. Uma onde ele derrotou o vilão, mas ficou lá no futuro como adulto, dando início ali do tempo do Link adulto. E a outra que ele perdeu pro Ganon. Eu vou começar aqui falando da linha do tempo onde o Link perdeu. E aí, o único que eu joguei, inclusive, eu amei esse jogo, gente. Ele é um bom jogo, tá? Um dos melhores do Super Nintendo, que é o A Link to the Past. Cara, um baita jogo. Inclusive, sabe as letrinhas finais, quando você dá o contexto do mundo? Na história aqui do A Link to the Past, lembra? O Link perdeu pro Ganon, logo o Ganon não tinha mais quem o derrotasse. Então, aqueles sábios lá que o Link despertou lá no Ocarina of Time, eles se unem e selam o Ganon, impedindo assim ele destruir Hyrule. Porém, isso vai virar tipo que um lugar comum na franquia toda. Se selou, é porque vai voltar. E a Link to the Past é justamente quando ele volta e agora tem uma nova reencarnação do Link disposta a lutar contra ele. Exato. Eu acho que é bem importante falar que a Link to the Past começa com a guerra do aprisionamento ocorrendo. Isso vai ser importante pra gente adequar algumas coisas aqui na timeline, que a Nintendo não atualizou o Hyrule Story com isso. Beleza, bom destaque. Caraca, a Link to the Past de 1991, cara. É bastante antigo. Não, tempo. E é bastante antigo e é muito bonito pra época. Eu acho ele lindo, esse jogo é lindo. Cara, obviamente a gente tem críticas à Nintendo, mas, cara, o capricho que eles têm é animal. Tem que se respeitar, cara. O problema da Nintendo é ser mercenária, tá ligado? Mas contra seus jogos não há reclamação, tá ligado? Cara, o carinho que a Nintendo tem com as franquias dela é o carinho que eu cobrei da Ubisoft lá quando a gente falou de Assassin's Creed, velho. Que depois a lança de qualquer jeito, a galera vai comprar mesmo. Que se dane, tá ligado? Aí vai o personagem sem rosto, um NPC importante pra sua quest fica preso na porta, aí você tem que desligar o seu videogame pra poder ligar de novo e aí voltar lá o NPC. Tenho certeza que quem joga Nintendo nunca teve que passar por uma dessa. Alguém aqui já teve? Não. Por um bug grotesco desse. Eu nunca vi um crash no jogo da Nintendo. Óbvio que deve ter acontecido uma vez ou outra. Mas, pô, não é comum. Não. Tirando o último Pokémon, né? É, o Pokémon é o que tá na minha cabeça. Ele falando tudo isso, eu falo, Pokémon. Não, e vou ser sincero, se ela começasse a fazer isso agora, seria um movimento de mercado. As concorrentes dela, que são muito maiores do que ela hoje, fazem. É, mas só que eu até entendo a questão do Pokémon, porque Pokémon não é muito da Nintendo, né? É a Nintendo que faz o Pokémon. Quem faz os jogos de Mario e Zelda é a Nintendo mesmo. Pokémon já é Game Freak, né? Então, eu até entendo ter uma diretoria diferente, então pode acabar acontecendo essas coisas mesmo. Mas eu acho difícil sair um Zelda ou um Mario capado. Mal polida. Duvido. Um Kirby? Duvido. Não vai mesmo. É sempre bonito pra caraca. Em A Link to the Past, o jogo do Super Nintendo mostra Ganon corrompeu o Reino Sagrado, montando um exército de monstros pra invadir Hyrule, mas foi derrotado pela reencarnação de Link da época, que recupera a Triforce. Ou seja, apesar da linha do tempo que o Link morreu ter uma bad vibe porque o Link morreu, pelo menos o primeiro jogo dessa linha do tempo já termina com um final feliz. Depois vem Link's Awakening. Na verdade, não. Vem Oracle of Ages e Oracle of Seasons. Aqui, ó. Vocês não estão malucos, ó. Link's Link to the Past, Oracle of Ages, Oracle of Seasons. Depois Link's Awakening. Aí depois o Zelda 1 e Zelda 2. Tem alguns eventos ainda aqui no meio. Beleza. Pô, site Jovem Nerd, dá uma moral aí, pô. Caraca, corrige isso aí. O artigo tá maravilhoso, tá? Mas vocês cometendo esse pequeno gafe aí, beleza? Enfim, temos os arcos de Oracle of Seasons e Oracle of Ages, dois games que se passam praticamente ao mesmo tempo e terminam com a revelação de que tudo era um plano das mães adotivas de Ganon para ressuscitá-lo. O herói, mais uma vez, acaba com a farra. E esse Link's Awakening, ele teve um remake. Teve, bonito pra caraca, muito só roda mal. Bonito, tô vendo aqui a fotinha. Mas não foi feito pela Nintendo. Por quê? Ele é não oficial? Não, foi uma outra empresa que pegou, não foi a Nintendo que fez o jogo. Quando você dá uma franquia e fala, pode fazer o remake, pra uma outra empresa, entendeu? Pô, eles podiam fazer isso com vários, hein? É, mas aí, o Link's Awakening é muito bonito, mas ele roda meio malzinho no Switch. Eu já vi a galera falando que dá uns... Ah, entendi. Dá uma engasgada. É, dá mais engasgado. Beleza, mas, pô, o jogo é muito bonitinho. A cronologia sai com Link's Awakening. O original é de 1993, tá? O remake de 2019. O mesmo Link sofre um naufrágio no mar e acorda na misteriosa ilha de Carolint. O que acontece por lá, no entanto, não se passa de um sonho. Uma parada que eu ia falar que eu não sabia, né? Porque eu nunca joguei o Oracle of Seasons e o Oracle of Ages, que as paradas
parada das mães do Ganon. E aí elas têm a mesma vibe daquelas mães do Ganon do Ocarina of Time, que eu me amarrava nesse boss das mães do Ganon. Eu também gostava, hein? É muito maneiro esse boss, cara. Era muito maneiro. Que, inclusive, a trilha sonora desse momento, que é aquela coisa meio soturna, muito bom. Muito Nossa, bom esse momento. não, e o fato de elas serem uma bruxa de gelo, uma bruxa de fogo, e você tem que usar o escudo que reflete as magias. Puxa, caraca! Inclusive, vê se essa informação tá correta aí na sua enciclopédia. Aqui tá dizendo que o Link, do Link's Awakening, é o mesmo Link do Orcs of Seals e o Orc of Ages. Assim. Pô, maneiro, né? É. Ou seja, às vezes a pessoa pensa que assim, o único Link que continua é o do Majora's Mask, que a gente vai falar mais tarde. Mas não, teve esse aqui, ó. Ah, não, tem o outro também, pô, do Zelda original. Sim. Também tem o novo do Breath of the Wild. Também. É. O mesmo Link. Aí, ó. Aí, ó. Ah. Eu que não Pô, é o meme, pô. Provavelmente, esse do Breath of the Wild pode ser, tipo assim, o mesmo Link pelos próximos jogos da franquia, né? Ao que parece. Ah, eu não quero, não. Ah, vai, seria bem maneiro pra simplificar a lore da saga, né? Eu quero que a Nintendo vá pra outro momento. Pode até ser o mesmo estilo, mas eu não quero que seja uma continuação do Tears of the Kingdom, não, tá ligado? Eu nem sei se ele dá brecha. Pois é, Não sei, ainda não seria até hoje, tá ligado? pô, tu podia ter dado essa zerada aí pra falar aqui no programa, né? A gente não vai saber o que rola. Ah, eu vou dar o contexto pra galera aí que eu não quis zerar o Tears of the Kingdom porque eu gostei tanto daquele jogo que eu não quero terminá-lo, simplesmente. Mas a parada importante é tanto o Link quanto a Zelda. Eles têm ressurgimento a cada geração, mas o Ganon é o mesmo de sempre. Isso é bem maneiro. Isso é verdade. Tá, é o mesmo cara desde sempre lá. Ok, ainda na linha do tempo do Link derrotado, depois do Orc of Season e Orc of Ages, após alguns séculos e uma outra reencarnação de Link, temos a Link Between Worlds, que é praticamente uma sequência de A Link to the Past. A Hyrule é atacada pelo feiticeiro Yuga, que sequestra Zelda e foge para uma dimensão paralela chamada Lorule, com a intenção de ressuscitar Ganon. Não deixa o cara quieto. O herói impede os planos malignos e restaura a paz novamente. Esse jogo aí, pô, ele tem uma cara de ser muito divertido. Eu tenho no 3DS, só que eu não zerei ele hoje por incompetência mesmo. Nunca joguei. E ele também é muito bonito. É, e ele tem toda a dinâmica de você entrar nas paredes. Isso deve ser muito da hora, tá ligado? Você usa um artefato que você vai na parede, então às vezes tem uma parede aqui e você acha que acabou, mas só que não, tem uma frestazinha. Então se você colar na parede e ficar como um hierogrifo na parede, no desenho, você consegue passar por essa fresta e chegar em outro lugar. Tipo Mario Odyssey. Maneiro isso aí. Olha que maneiro aqui. O mesmo Link do Between Worlds, ele segue o próximo jogo. Ele segue uma aventura isolada em outro reino, Utopia, em Triforce Heroes, de 2015, onde derrota uma vilã um tanto excêntrica, a Lady Mouse. Maneiro. E aqui, ó, o primeiro Zelda, pra tu ver. É óbvio que eles não tinham pensado nisso na época, tá? As coisas foram construídas com o passar do tempo. O que não é demérito, tá? Muitas grandes obras fazem isso. Star Wars tá aí pra provar isso. Né? A Star Wars, o próprio One Piece, e são ótimos, ó. A cronologia retorna para Hyrule em The Legend of Zelda, o original de 1986, o primeiro jogo lançado da franquia. Após algumas gerações, a trama envolve a divisão da Triforce em 3 partes. Caramba, dividiu a Triforce em 3 partes. Acontece. Impressionante. Impressionante, caraca. É mole, né? Gerando a Triforce do poder, a Triforce da coragem e a Triforce da sabedoria. Com essa última ainda sendo quebrada em 8 pedaços. Ah, pô, aqui, ó. Caraca. Anos depois, Ganon sequestra Zelda e Link precisa encontrar todos os pedaços da Triforce da sabedoria para derrotar o vilão e salvar a princesa. Eu acho muito engraçado, porque o Ganon toda hora é ressuscitado. Tanto que aqui no livro, no Hyrule História, você tem os top, você tem eventos, né? Então você tem eventos que acontecem fora dos jogos, antes dos jogos, depois dos jogos e nos jogos. Cara, só na linha do tempo do derrotado tem 1, 2, 3, 4 vezes The Resurrection of Ganon. O cara é imortal, né, mano? Não, e o pior é que, tipo assim, imagina você ser o Ganon e, tipo assim, caraca, o fulano me prendeu aqui, aí eu me solto séculos depois e a reencarnação desse cara vai me prender de novo. O cara fica Vai ser tipo, acho que é a frase do Superman, tá ligado? Na Liga da Justiça. Você não me deixa viver, você não me deixa morrer. De fato. A primeira linha temporal é finalizada com The Adventures of Link, a sequência direta de The Legend of Zelda, em que Link enfrenta Dark Link, sua versão sombria. Restaura todas as partes da Triforce e impede a ressurreição de Ganon. Caraca! Mas aqui pelo menos impediu a ressurreição. Que também é uma trama comum. Tentar impedir de ressuscitar o Ganon também é uma quest de alguns jogos. E assim encerra a linha do tempo do Link derrotado.
vamos falar agora da linha do tempo do Link adulto. O Link que derrotou o Ganon no Ocarina of Time, porém permaneceu lá. E aí eu já vou falar uma dúvida que eu tinha. Eu tinha interpretado errado das primeiras vezes que eu pesquisei sobre a história de Zelda. Porque o que eu pensava? Que seria o quê? O Link derrotou o Ganon e ficou por lá. Logo, a gente veria as consequências, tipo, da linha do tempo do Link adulto, e a gente vê a continuação daquilo ali. Daquela realidade do Link adulto ficou por lá mesmo. Mas parece que os acontecimentos aqui, porque o mundo mais desgraçado é esse aqui, tá ligado? É. E isso aconteceu porque o Ganon volta e não tinha um Link aqui. Eu não tinha essa sacada das primeiras vezes, tá ligado? Então, a linha do tempo do Link adulto começa com The Wind Waker, cara. Isso. Ganondorf é ressuscitado, isso acontece antes do jogo, né? E a Hyrule é selada e inundada. O jogo é ambientado um bom tempo depois dos acontecimentos e mostra, enfim, a aparição de uma reencarnação de Link. Enfim, porque, tipo assim, antes não teve, e é por isso que deu merda. Com a ajuda de Tetra, a entidade de Zelda nesta realidade, ele consegue derrotar Ganondorf, transformando-o em pedra, com o aparente fim do Rei dos Demônios. É interessante falar que esse jogo, na época, foi bem polêmico, porque a galera tava esperando, né? Porque chegou o GameCube, né? Geração de PlayStation 2. E a Nintendo tinha lançado uma tech demo brabíssima do Link lutando contra o Ganondorf. Tipo, mega realista, tá ligado? Então a galera tava achando que ia chegar um Zelda, tipo, caraca, muito real, bonitão, realista. E chegou um Zelda tudo animado, bonitinho, tá ligado? Não, e o pior é que esse aqui tem um background muito legal, esse The Wind Waker. Porque como não tinha um Link pra derrotar o Ganon, porque o Link, né, anterior decidiu continuar no futuro, os deuses decidiram inundar a Terra pra prender o Ganon no oceano, tá ligado? Então o The Wind Waker é esse passo no mundo inundado. Isso é muito maneiro. Sim. E eu acho engraçado e irônico que a finalização que o Link faz no Ganondorf, nesse jogo mais bonitinho e fofinho, é a mais violenta de todas. Que é tipo assim, transformou em pedra, agora afuda pra sempre, desgraçado. Não, ele derrota o Ganon dando uma pirueta e enfiando a espada na cabeça dele, pô. A Master Sword no crânio do Ganon, pô. Ele finaliza o Ganon assim. Finish him. É o mais brutal, tá ligado? Olha que maneiro. E de novo, aqui, o mesmo Link, mesma Zelda, Link e Tetra, embarcam em novas aventuras em alto mar, que são narradas em The Phantom Hourglass e Spirit Tracks. Ou seja, o mesmo Link protagoniza 3 jogos da mesma linha do tempo. Porque essa linha do tempo só tem esses 3 jogos, não tem outros. Sim. E é todos pelo mesmo Link, mesma Zelda. Começa no GameCube, né? E aí os dois, o Phantom Hourglass e o Spirit Tracks, são de DS. Uma coisa que aconteceu quando eu era criança, eu confundia. Eu achava que o Minish Cap se passava nessa timeline. Porque a Nintendo também trollou, né? Botou a animação da capinha do Minish Cap. É o Toon Link, pô. Aí parece que era o Link daquela timeline. Isso aqui não é não, tá ligado? Não é. São links diferentes. Mas esse aqui, eles narram, né, a reconstrução de Hyrule, né, uma nova Hyrule, depois desse mundo inundado. Tá ligado? Exato. Pô, uma timeline bem redonda essa aqui, hein? Vou te falar que eu acho que gostei mais dessa do que da realidade do herói derrotado. Então, cara, aí já começa a minha raiva com a Nintendo, né? A Nintendo, ela tem uma mania de segurar os jogos em consoles. E esse é o caso do The Wind Waker. Eu simplesmente nunca consegui jogar. E eu tenho muita vontade de jogar esse jogo. Ah, por que eu nunca joguei? Ele saiu pra quê? GameCube. E vai ficar lá. Exatamente. Vai morrer lá, tá ligado? Quem teve GameCube? Eu não conheço ninguém. E aí, cara, depois disso, aí a Nintendo teve o Nintendo Wii, né? Ela não quis lançar pra Nintendo Wii nem nada, nenhuma versão. Porque o Twilight Princess foi pra GameCube. Mas ele também saiu pra Wii. Aí tudo bem, eu joguei. Só que aí chegou o outro console da Nintendo, né? O Nintendo Wii U. Você conhece alguém que teve Wii U? Eu não. E foi nesse console que a Nintendo resolveu fazer o remake do The Wind Waker. E ele tá lá. Pra ver se vendia, pô. Caraca, e o pior é que eu não entendo por que essas empresas... Porque isso não é só da Nintendo. A Sony também teve por muito tempo fechar a mão pra retrocompatibilidade. Cara, qual é o problema, mano? Qual é o problema? Se eu quiser, no meu PlayStation 4 aqui, se eu quiser jogar, sei lá, um Homem-Aranha 2 de PlayStation 2, qual seria o problema? Eu tô achando você engraçado, porque isso não faz sentido nesse caso aqui. Por que não faz? Primeiro que o CD de GameCube rodava no Nintendo Wii. Então, se eu tivesse um CD do The Wind Waker, eu teria conseguido jogar. Mas eu tô falando, tipo assim, online mesmo. Tipo, a Microsoft não tem a Live, tá ligado? Seria um serviço que você poderia comprar os jogos antigos. Por mim, tranquilamente, eu jogaria ele online, tá? Mas toda Nintendo Direct, eu assisto muito The Anime, né? Lá da Omelete. E aí, eu tava até assistindo essa última Nintendo Direct e, caraca, será que vão finalmente trazer The Wind Waker ou Twilight Princess
exclusivos pro Switch? Não tem porquê não, cara. Vai deixar os jogos no passado. Quem jogou, jogou. Quem não jogou, que se dane. Os dois têm versão HD no Nintendo Wii U. O Wii U teve a versão HD do Twilight Princess e a versão HD do The Wind Waker, que é linda, linda, linda de morrer, velho. A versão HD do Twilight. Colorida, nossa. E tá lá, as duas versões HD já prontas. Era só pegar, upar e vender, igual fizeram com o Skyward Sword, que eu fui um dos otários, que pagou R$300 pra jogar o jogo que eu joguei no Nintendo Wii. Ganhar dinheiro? Quer ou não? Não quer, velho. Pô, não faz sentido. Eu sou um merda. Eu não entendo nada de negócio nem nada. Mas eu não entendo a lógica de não fazer isso. Eu não vejo desvantagem. Eu não vejo que o jogo seria desvalorizado. Brother, ele não tem custo. A mídia já existe. O jogo já existe HD. Já existe. Só tem a ganhar. É só eu botar a opção de download, tá ligado? No mainframe da Nintendo já tem lá o The Wind Waker ISO HD, tá ligado? HD.ISO. Já existe. É só pegar essa merda ali, botar no... e vender, mano. Porque talvez você esteja tentando emplacar até hoje o Wii U, pô. E você não tá ligado. Caraca. É porque, por exemplo, se a gente for fazer a conta, eu sei que não é assim que eles estão pensando, ninguém mais pensa assim. Isso é só uma análise burra da minha parte. Então é o seguinte, é sempre um console de mesa e um portátil. Um de mesa e um portátil. Tecnicamente, o de mesa da geração é o Wii U e o Switch é o portátil. Não, nada a ver. O Switch é os dois. É os dois. É por isso que eu falei que é uma análise burra. Vai ser assim pra sempre. O caminho da Nintendo é continuado. Porque a Nintendo, no Switch, foi a primeira vez que ela transferiu o Pokémon pro console dela principal, né? Não teve nenhum anúncio, tipo um Switch 2, um Switch mais potente, ou um próximo console? Tá todo mundo esperando. Só o Switch Pro, o famoso emulador de Nintendo Switch pra PC. É o famoso Switch Pro. Vamos falar logo da última linha do tempo aqui, que é a linha do tempo do Link criança. Ou seja, é a linha do tempo onde a gente vê a continuação daquilo que a gente de fato viu no Ocarina of Time. O Link derrotou o Ganon, voltou do tempo para viver sua vida de criança pimpona. E o primeiro jogo dessa timeline é o Majora's Mask, que é com o mesmo Link que lutou contra o Ganon, o mesmo Link do Ocarina of Time, só que agora a missão é impedir que a Lua, que tem uma cara bizarrésima... Sim. Pesadelo de toda criança. Se choque com a tela. Caraca, que merda de lua é aquela, velho? Aquilo ali é bizarro. Na verdade, todo esse jogo, ele é muito creepy. Júnior, por favor, bota a musiquinha aí do Majora's Mask pra galera se ligar no clima. Se você vem, assim, direto do Ocarina of Time e pega o Majora's Mask, é uma outra vibe. Primeiro que o jogo é bem mais bonito. Ele é de 2000 já, né? Foi 2 anos depois. Ele tinha até que rodar com Extension Pack no 64. O 64 base não rodava, o Majora's Mask. Quando tu comprava, vinha o expansãozinha de 4 megas. Isso, 4 megas. 4 mega, mano! Caraca, quem é criança hoje não entende isso, né, cara? Uma expansão de 4 mega. O que é 4 mega hoje? Não, tu tinha que ir pro lugar um bagulho... pra ficar com 4 megas, tá ligado? 4 megas a mais. É, tipo assim, criança, caso você não entenda, a gente tinha um console, o Nintendo 64, que era um trambolho quadrado, e a gente pegava um outro trambolinho, que era um quadrado um pouquinho menor, e encaixar pra ter mais 4 MB de espaço pra rodar o jogo. Exatamente. E, era uma diferença. O jogo ficou bem mais bonito. Ele tinha umas bordas mais arredondadas, tá ligado? Tanto que quando eu peguei, eu me assustei. Falei, caraca, esse jogo tá muito bonito pro 64, velho. Sim, e tem muita gente que gosta mais do Majora's do que do Ocarina of Time. Eu entendo, porque, veio depois e ele ampliou tudo o que o Ocarina of Time fez, né? Sim. Ele ampliou toda a ideia, né? E também, na época, ninguém ligava pra canon nenhum. Então, às vezes, o primeiro Zelda que o cara jogou foi o Majora's Mask também. Pode ter sido também. E ele tinha um clima diferente também, tá ligado? Às vezes até a pessoa gosta mais daquele clima, mais sombrio e tal. Para pensar pessoas da nossa cidade, tá ligado? Tanto o Majora quanto o Ocarina foi, tipo, exceção de muitas pessoas, tá ligado? Da galera da nossa cidade. Que é os que lançaram quando a gente era criança, tá ligado? Exatamente. Sim, verdade. A vibe da história dele é totalmente diferente, né? Basicamente, o Link, depois de ter saído do Ocarina of Time, ele perde a nave. Isso é importante no final do Ocarina of Time, né? Quando ele bota a Master Sword, a nave vai embora, fala que a missão dela foi cumprida e tal. E aí ele vai embora, seguir seu rumo. Cai Epona e vai embora. E aí, basicamente, dá a entender que você entra num universo paralelo
paralelo nesse meio tempo, diferente de onde você vivia, e você encontra o Skull Kid, que você já via, que é uma criatura que já tinha no Ocarina of Time, que é uma criatura travessa e tal, e tem um vendedor de máscaras, umas máscaras bizarras. E esse Skull Kid trama contra esse cara, pega uma máscara chamada Máscara de Majora, que é uma máscara com poder mágicos absurdos, e usa ela e começa a fazer traquinagens pelo mundo, e uma delas é jogar a lua contra a Terra em 3 dias. Traquinagens e matar todo mundo, tá ligado? Traquinagem. Era muito maneiro ver a lua chegando perto, aí você usando a ocarina pra lua voltar pro lugar Sim. e tal. Era bem maneiro. Toda a mecânica de você pegar máscaras diferentes pro Link em determinados pontos era muito legal. Nossa, o Link gritava de dor quando ele usava as máscaras. E era um grito, juro, bota o som do grito, por favor. O grito nada a ver com o Link. Não, mas até hoje o Link não tem voz, não. Não, calma que ele tem. No final, né, obviamente ele consegue impedir o fim do mundo. A linha do tempo segue com Twilight Princess. Caraca, Twilight Princess de 2006, mano. Eu sei que eu tô pagando um pódio, tipo assim, caraca, 2006, é porque eu lembro desse jogo. Por exemplo, eu só fui ver esse jogo de 2006 em 2013. E ele era muito bonito, cara. Eita, né, mano? Não tinha internet, né? A gente vivia de acordo com o lançamento, né, mano? A gente brasileiro aqui, a gente tava até chegar no Brasil. Atrás, assim, né? Na timeline, basicamente, um pouco antes da Twilight Princess, o Ganondorf, né, que tinha sido derrotado lá por você, lá no Ocarina of Time, ele é executado pelos sábios. E aí, depois de um tempo, a história do Twilight Princess se inicia. Nossa, eu amo esse jogo, esse é um dos meus favoritos. Nossa, esse jogo ele é maravilhoso. A galera gostou bastante porque a Nintendo meio que tentar pegar a vibe do Ocarina of Time, entendeu? E trazer essa dinâmica de aventura de volta em um Link mais realista, que era o que a galera queria quando veio o The Wind Waker, né? E também uma variação da gameplay, porque você tinha o Link Lobo. Sim. Assim, quando chegou, eu não gostei. O pouco que eu joguei, eu não gostava do Link Lobo, porque eu queria lutar de espada. Mas eu era um cara que, tipo assim, nunca tinha jogado Zelda na época. Mas alguém que, tipo assim, já jogou vários, talvez fosse uma baita novidade do Link Lobo, fosse uma mecânica muito mais legal. Não, faz todo sentido. E ele é uma dinâmica que você transita quando você quiser, depois. Você consegue se transformar em lobo quando você quer e usar o Link normal quando você quiser. E isso é muito legal, pô. Mas basicamente na história do jogo, existe uma parada que existe o Reino do Crepúsculo. Ele é um outro reino paralelo ao nosso, que tem outras pessoas e tem o seu próprio reinado e tal. A parada é que o Reino das Sombras está começando a invadir o Reino de Hyrule. E aí tem um rei deles, o rei usurpador chamado Zent, que é um cara, que é um Twili, né, que são os povos que vivem no Reino de Twilight, no Reino do Crepúsculo. E esse cara começa a querer dominar a Hyrule. E aí você é incumbido. Você entra nessa missão de uma forma bem diferente do que as outras, na verdade. Várias crianças do seu vilarejo, elas são raptadas, e uma amiga sua também é raptada, e aí você meio que vai nessa pra tentar salvar os seus amigos, tá ligado? Nem é um chamado à aventura que acontece, como meio que nos outros jogos. Tipo, você tem que salvar o mundo. Você acaba se envolvendo nisso porque você tá indo salvar pessoas que você gosta. E depois disso você vai descobrindo todo esse contexto de que o Zent tá querendo usurpar. Ele, além de usurpar o reinado lá no Reino do Crepúsculo, ele também tá querendo pegar a Hyrule pra ele. Com o passar do jogo, você encontra a Zelda te explica tudo. Todo mundo achava que a Zelda era a Twilight Princess, né? A princesa do Crepúsculo. É a Midna. É a Midna. Sim, que é a companheira do Link nesse jogo. Cada vez que o Link entra numa área que foi dominada pelo Reino do Crepúsculo, ele vira lobo, porque a magia desse lugar afeta ele. Agora eu não lembro porque exatamente ele vira lobo. É pra variar o gameplay. Não, mas tinha uma explicação. Mas é porque eu já esqueci, tem muito tempo. Não, se eu não me engano, tipo, ele foi sequestrado e, tipo, transformaram ele no lobo e aí a Midna ajuda ele a fugir e aí meio que vai conseguindo controlar essas paradas. É verdade. E a Midna vai te ajudando. É mais legal porque a Midna monta em você quando tu é lobo, né? Mas a história do jogo é muito maneira, cara. Porque ela anda muito com a história. Então, assim, você vê muito de canon de Zelda. Então, você vai em lugares épicos. Você vai no Templo do Tempo. E o Templo do Tempo, pô, é muito maneiro. Porque ele tá tudo destruído. E aí, é aquela vibe de quando você jogou no Ocarina of Time. Que você vai pegar a Master Sword lá. Pô, é maravilhoso. E esse jogo, ele é muito maneiro porque ele traz o ressurgimento do Ganondorf, né? Você vê os sábios do Ocarina of Time executando o Ganondorf. Você vai até o lugar onde ele foi executado. É muito maneiro esse momento aqui, quando você vai lá. Eu até esqueci de que era. Era Arbiter's Ground. E quando ele ressurge,
Você descobre que o verdadeiro objetivo do Zant era reviver o Ganon. Ele era o enviado do Ganon desde o início pra revivê-lo e ele conseguir dominar todos os reinos, né? Então, ele consegue isso, ele se sacrifica pro Ganon vir e é muito da hora. Acho que você jogou essa batalha final comigo, né, Júlio? Joguei. E eu só morri. Mas a batalha era muito maneira. É, até porque ele meio que vira todas as formas. Ele começa como besta. Nossa, cara, ele besta era muito maneiro. E aí você tem a batalha no mano a mano no X1 da espada, que é muito da hora. Muito da hora. Cara, um dos grandes méritos da franquia como um todo, as batalhas de chefe eram sempre incríveis. Muito. Esse especificamente tinha umas batalhas muito maneiras. Eu lembro de uma, até no Habitus Ground mesmo, que você ganha um item chamado Spinner. Tu fica em cima de uma Beyblade, tá ligado? Tipo um peão. E aí esse peão, você só usa ele pra subir meio que numas engrenagens. Eu lembro disso. E aí você automatiza isso e você vai subindo as paradas. Ou você consegue botar pra abrir alavancas, coisas do tipo. E aí, o cenário do boss é uma torre que vai subindo. E esse boss é tipo um dragão de osso. E pra você lutar com ele é subindo nessa torre, tá ligado? E você vai subindo em espiral e esse dragão vai indo atrás de você. E você tem que ir transitando de uma parede pra outra e atingindo o ponto fraco dele. Pô, é muito da hora, velho. Mesmo até nos que era de Game Boy ou de Super Nintendo, os caras tiravam o máximo que dava pra fazer, cada chefão ser muito diferente. Isso era muito legal. No final, né, do Crepúsculo, que ele consegue derrotar o Ganon, né, a Midna volta pro reino do Crepúsculo, que inclusive é muito engraçado que a Midna se revela uma princesa aos moldes normais, né? Ela não era aquele bichinho. Não. Esse aqui seria um excelente final pra essa timeline. Mas não, a timeline termina com Four Swords Adventures, de 2004. Exato. Se não me engano, é pra GameCube, não é? Ele é GameCube. Ah, uma coisa interessante de falar, tá? Ó, nessa linha do tempo, depois do Ocarina of Time tem o Majora's Mask, que é o mesmo Link. Mas o Link do Twilight Princess não é o mesmo Link do Majora's Mask, tá? É muitos séculos depois. Não, e tem uma parada muito maneira, eu esqueci disso do Twilight Princess, que no Twilight Princess, se você faz certas quests, você vai desbloqueando uns ataques novos. E os ataques novos, eles são ensinados por um espírito que ele se diz o herói do tempo. E aí, ele é o Link que você jogou no Ocarina of Time no Majora's Mask. Sim, sim. Top demais. Isso é maneiro pra caraca. Por fim, depois de vários séculos, temos Four Swords Adventures de 2004. Cara, eu não joguei, tá, esse jogo. Mas só por esse resumo aqui, me parece uma ideia meio bosta. Porém, como nenhum Zelda tem uma história ruim, eu vou dar o braço a torcer, tá bom? Mas só pela sinopse não me parece uma boa ideia. Em que o Ganondorf tenta ressuscitar o feiticeiro Vatt. Lembra do Vatt? Que é o vilão do Minish Cap. E o Ganon vai querer ressuscitar o Vatt. O Ganon vai querer ressuscitar esse cara. Enfim. Queria um parceiro, pô, pra companhia. Jogar um carteado. O Ganondorf vai citar o feiticeiro Vatt. Sim, aquele de Minish Cap Four Swords. O Link sai vitorioso, selando o vilão em uma espada, pelo menos por enquanto. Tinha uma parada que eu me lembro, eu acho que pode explicar isso, é porque existia que você realmente matou o Ganon no final do Twilight Princess. Então o Ganon foi morto. Tanto que se você reparar, ele não tem a ressurreição do Ganon. Até no Hyrule História aqui, quando você vê, tá escrito a reencarnação do Ganon. E aí, quando o Ganon reencarna, ele não consegue reencarnar na forma humana dele. Ele fica numa forma bestial. Sim, que é uma forma meio que parece um javalizão. Exato. Por isso que ele precisa do Vatt. Se não me engano, é esse o contexto. Tá, então eu retiro tudo que eu disse, porque esse conceito é muito incrível, muito maneiro, e se for isso mesmo, faz todo sentido, e é isso aí, falei merda, enfim, peço desculpas aqui. Mas ainda assim é estranho terminar com essa linha do tempo, porque na teoria, essa linha do tempo é a mais épica. Não, mas a graça é de que nenhuma da linha do tempo terminou, né? Todas elas podem ter jogos aí no futuro. Atenção, cuidado, alerta de spoilers. Ó, beleza, a gente já deixou aqui mastigadinho pra você, como diz os jogos de controle. Deu uma mastigada bem legal aqui. Agora é só vocês engolir. Os únicos jogos que faltam pra gente falar é o Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom, que são os jogos mais recentes da franquia, beleza? Um de 2017 e o outro desse ano, 2023. Que, inclusive, tudo indica que, né, pode ganhar o Game of the Year, né? Não, depende que tem Baldur's Gate também. Pô, você acha que Baldur's Gate... Pô, né? cara, tu acha que Baldur's Gate vai tirar o Tears of the Kingdom, é? É que não adianta que a Zelda leva muita... Leva o coração, né, cara? Mas, pô, mano, Baldur's Gate também tá bom pra caramba. Ó, eu vou ler aqui ipsis literis que tá escrito no site Jovem Nerd. Aí depois a gente vai dar aqui as opiniões, tá? Uhum. Ó, essas foram as 3 linhas de tempos que estão oficializadas pela Nintendo. Essas 3 que a gente acabou de falar. Mas você deve ter reparado que os recentes, Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, não aparecem. Isso porque os desenvolvedores afirmaram que a dupla não está conectada a nenhuma dessas linhas, mas que a conexão com outros jogos ainda está aberta para a imaginação dos fãs.
Portanto, oficialmente, os dois jogos seguem de forma independente, sem ligação com os games anteriores. Com isso, muitos jogadores teorizam que a duologia forma uma possível quarta linha do tempo, ou até mesmo serve como um reboot para a franquia. Quem sabe, elaborem teorias. Fica aqui o agradecimento, tá? A galera do Nerdbunk e do Jovem Nerd, que esse artigo foi super útil para este programa e vai estar na descrição com os devidos créditos. E aí, o que vocês acham? Não, cara, assim, as minhas fontes que eu estudei, ele encaixa, vou chamar como Bafo da Floresta, pra não ficar fazendo trava-língua, e o Tear of the Kingdom como continuação da timeline onde o Link é criança. Ah, pera aí. Você zerou o primeiro e tá jogando o Kingdom agora, certo? Aham. Você tem alguma pista disso durante a sua gameplay? Você viu alguma pista disso? Não, o pior é isso que eu ia falar, porque, sem dar muitos spoilers do Tear of the Kingdom, acaba que, aí eu não sei se isso se encaixa como spoiler, mas rola uma viagemzinha no tempo nesse atual. É? Eu não tô sabendo disso, não. Você pegou as memórias? Peguei. Então, rola uma viagemzinha no tempo ali com a... Ah, mas não é da Zelda, né, minha? É da Zelda, sim, mas ela vai pro começo e tá o Ganondorf lá começando a aventura dele, tá ligado? Sim. Ao meu entender, meio que por esse negócio fecha certinho, tá ligado? Como se fosse maneiro o tempo dela, onde que ela, ela voltou no tempo, teve a treta dela ali. E tem o Ganondorf, que foi aquele Ganondorf do começo da história, onde a Zelda voltou no tempo, que é um cara que enfrenta ali o começo de Hyrule ali, enquanto tá o reino se formando. E aí ele faz a merda, acaba perdendo, e aí ele tem a continuação dele que rola no Bafo da Floresta, onde, ele vem primeiro só o espírito dele, e agora a gente tá enfrentando o Ganondorf de verdade, que na primeira vez ele só saiu, só um pouquinho da energia dele, né? Só um pouquinho da... Calamity Ganon, né, que chama. Exatamente. Não é o Ganon completo. Aí, entra aí a opinião de vocês, tá ligado? Porque, é o que eu falei, no que eu estudei, o cara encaixa ali perfeitamente na linha do Link criança. Cara, então, quando eu joguei o Breath of the Wild, eu não consegui encaixar em lugar nenhum. Eu ficava caraca, isso não faz o menor sentido. Só que quando eu iniciei o Tears of the Kingdom, ele deu a dica, pô. O jogo, ele quando inicia, quando você tá lendo lá as paradas, que você tá olhando as pedras, né, e a Zelda descobre todo aquele conhecimento, ela fala sobre a guerra do aprisionamento, que é a guerra que acontece antes do Link to the Past, tá ligado? Então, há muito tempo atrás, rolou a guerra do aprisionamento. E aí, caraca, tá explicado. É a guerra do aprisionamento. Não, mas é que, eu acho que tu chegou a completar todas as memórias, né, do Tear of the Kingdom. Não, faltou mais memória pra completar ainda. É que, quando chega ali, tem uma batalha que também, que, a Zelda ela reúne os guardiões de cada raça ali no passado, pra enfrentar o Ganondorf, junto com o rei de Hyrule. E aí, ali, eles se enfrentam, eles lutam ali, e aí, tem, uma guerra realmente, que os Gerudo atacam o rei de Hyrule, e aí a Zelda, com seu pontezinho, essa galera do mal, enfrenta o Ganondorf, e acaba no final, o rei se sacrificando e selando o Ganondorf, até a ressurreição dele no Breath of the Wild, e agora também no Tear of the Kingdom, tá ligado? Que tem a vazamento na calamidade, e depois, agora de verdade, tá ligado? Aí que entra a parada, que, dá pra tu entender também como se a guerra fosse essa luta que ela teve ali também contada durante o Tear of the Kingdom. Então você tá querendo dizer que a guerra do aprisionamento pode não ter sido a que a gente falou ali de Past, e sim essa aí dessa memória. Exatamente. É isso que eu ia comentar, que só se tem duas guerras do aprisionamento no canon agora, né? Em timelines diferentes. Que dá pra tu encaixar ali também sendo uma guerra, porque realmente rola uma guerra ali. E aprisionaram ele. E aprisionam ele, sim. Aprisionam ele porque a Zelda já tava contando a história. Qual é, mano? Daqui a um tempo vai ter um moleque brabo aí chamado Link. Ele vai conseguir derrotar esse cara. Aí o cara falou, mano, já que vai ter o Link aí, eu vou segurar esse cara até esse moleque surgir, tá ligado? Foi. Isso foi maneiro. O Hyrule é um rei muito brabo. Isso daí abre discussões mesmo, velho. Porque a Nintendo, realmente quis isolar esse jogo total pra ninguém descobrir, velho. Foi de sacanagem. Tá, mas aí vou lançar aqui outra quest aqui pra gente discutir. Vocês acham que tem a maior possibilidade da Nintendo ter colocado pistas subjetivas para as pessoas teorizarem, mas se passa em uma das três, ou que a gente viu no artigo de que na verdade pode ser uma quarta, pode ser um reboot completo e ignorar o que veio antes? Eu não gostaria dessa ideia, porque se fosse pra ter um reboot, eu gostaria que tivesse um jogo justificando o acontecimento. Sim. Tá ligado? Que fosse, um baita evento, tá ligado? Que justificasse esse acontecimento. Ou até fala, a partir de hoje vai trabalhar só com essa linha do tempo. Porque, pra mim, Marcelo, não faz sentido você começar uma linha do tempo nova, porque como os jogos se passam séculos depois um dos outros, então eles nem estão presos a canon nenhum. É só contextos bem pequenos, né? Então, eles não estão tolhidos de criatividade, botando ela em qualquer linha do tempo. Ainda mais a linha do tempo do Link adulto. Porque essa linha do tempo só tem 3 jogos, com uma história fechadinha. E pra mim,
Seria muito legal se esses jogos se passassem nessa linha do tempo. Porque eu ia gostar de ver que é na nova Hyrule. Eu acho que seria muito mais maneiro esse jogo aí. Eu queria que fosse na linha do tempo do adulto. Do Link adulto. Que aí seria, tipo assim, eles na nova Hyrule, tipo assim, há séculos e séculos do passado, a Terra era só mar, tá ligado? Eu ia achar legal essa referência, tá ligado? Óbvio que todas as três linhas do tempo têm background suficiente pra fazer jogos incríveis, tá? Mas essa, eu acho que seria um baita background pra esse mundo. Eu acho que, no meu ver, que a Nintendo, tipo, ela colocou ali uma brecha pra, quando ela quiser definir, ela vai definir, mas por enquanto eles estão, tipo, livres de uma forma criativa, tá ligado? Pô, dá pra gente excluir uma linha do tempo, dizer, tipo assim, essa definitivamente não foi, Eu acho que aqui definitivamente não foi. É a do Herói Adulto, não? porque a gente saberia que o mundo já esteve inundado, né? É. Uhum. Eu penso, tipo, a Impa, ela aparece no Ocarina, não é? Como uma das... Sheikah, né? Do povo Sheikah, né? Que é esse povo que protege, tem um vínculo com a família real de Hyrule. Outra coisa, tem o Templo do Tempo? Tem. Então dificilmente é na linha do tempo do Link adulto. Não vai ter. Pois é, já Não podemos funciona. excluir uma linha do tempo. Tem o Tempo do Tempo, pô. Você acessa aí no Breath of the Wild, no início do Breath of the Wild. E é o mesmo Link, né? É o mesmo Link. É porque esse Link, ele viveu pra caraca, né? O Link que mais viveu da história. Não, ele viu 100 anos ele tava dormindo, pô. Não, porque ele viveu no passado, antes do Breath of the Wild, aí teve a batalha lá contra o Calamity Ganon, e aí ele ficou adormecido, incubado por 100 anos, né? Essa é a história do Breath of the Wild, né? Você inicia o jogo meio que acordando na câmera da ressurreição, e aí depois você vai descobrindo que você, há 100 anos atrás, fazia parte da guarda da princesa. Ele vai tipo que recuperando a memória? Vai, tu recupera a memória. E aí, tipo, deu merda, a Zelda tá segurando o Ganon e bota você pra se regenerar enquanto ela tá segurando ele. Isso. Aí tu começa o jogo tendo que recuperar, descobrir o que aconteceu, recuperar suas memórias, pra ir lá ajudar a Zelda a derrotar a calamidade. Exato. E aí esse jogo ele é interessante porque você pode, de início, ir lá querer ir direto na Calamity Ganon, você já pode. Seria difícil pra caraca. Mas, basicamente, a ideia é que você tem que acordar os 4 guardiões, né? Que tem As bestas divinas. Isso, as Divine Beasts. Pô, muito maneiro, velho. E aí você vai em cada lugar, lá, os 4 cantos de Hyrule, que é gigantesco dessa vez. É muito grande Hyrule dessa vez. E aí você vai acordar as 4 bestas divinas, que são os únicos momentos que a gente tem realmente dungeons, né? Calabouços, né? Com quebra-cabeças nesse jogo. Outra pergunta, como acaba a história desse jogo e dá início ao Tears of the Kingdom? No final, tipo, você ajuda a Zelda, que ela tava segurando a calamidade. Vocês conseguem aprisionar lá, derrotar a calamidade. E aí, tipo, tanto a Zelda quanto o Link estão nesse novo mundo aí, 100 anos após a merda que deu. Tipo, a Zelda, ela tá sem reino, tá ligado? Ela é princesa Zelda, só que não existe mais reino de Hyrule pra ela comandar, tá ligado? E aí, eles estão, tipo, explorando o mundo, descobrindo o que aconteceu nesse tempo, tá ligado? E até que eles caem numa dungeon lá, encontram uma relíquia que joga a Zelda pro passado. E aí começa a história do Tears of the Kingdom. Então o Tears of the Kingdom começa com a Zelda no passado? Não, tipo, começa com vocês dois indo, começando a explorar essas relíquias, e aí, tipo, ela acha a relíquia, é jogada pro passado, e você continua o jogo dali. Porque, tipo, no começo do jogo você não sabe que ela foi jogada no passado, então você só sabe que ela sumiu, desapareceu ali. E aí, tipo, o Link, ele tá tentando descobrir pra onde ela foi parar, e o que aconteceu, e aí, nisso, ele encontra logo de cara o rei ali, que é o espírito do rei, que conta pra ele, falou, olha, mano, se prepara aí que tu vai enfrentar um bagulho doido. E aí começa a história do jogo, tá? E esse bagulho doido seria outro Ganon? Exatamente, é o Ganon agora que de verdade, que antes ia sair da calamidade, agora tá sendo o Ganondorf de verdade, que é o por inteiro, tá ligado? Ele tá restringido. Que é o Ganondorf que as menininhas piraram aí, ficaram... Porque ele virou um galanzão. Cara, bonitão. Ele é muito bravo. Quem é demais e jamais será Ganondorf. Eu não sei se nos outros tiveram isso, mas no Tears of the Kingdom eu queria uma nova relíquia que eu esqueci agora o nome. Tipo, cada guardião que a Zelda encontrou no passado, eles têm uma pedra que potencializa o poder deles. E o Ganondorf, ele é tão sinistro que ele, com uma pedra só, quando potencializa o poder dele, ele derrota todos os outros, tá ligado? É tipo, ele tá sinistreza já. E nenhum de vocês dois zerou o jogo pra conseguir contar pro nosso ouvinte como é que acaba a história. Exatamente. Não. Mas eu tenho um plot twist que tem no jogo. Ah. Que o dragão que fica sobrevoando o céu é a Zelda, pô. Então, isso é bem maneiro. Que maneiro, o que é isso? Como isso acontece? Quando começa o Tears of the Kingdom, você encontra o Ganondorf ali meio zoado. O Link luta com ele, só que aí ele, tipo, ele meio que ele destrói o braço do Link. Ah, é? É maneiro dar o contexto. Que quando você inicia esse jogo, ele inicia como acabou Breath of the Wild. Então é muito maneiro, porque você começa o jogo com a vida cheiona, com a Master Sword, com todos os teus itens brabíssimo. No início do jogo você continua como você termina o Breath of the Wild. Então é muito maneiro. E tem até uma gameplay, quem jogou vai ter uma gameplay suavona, braba,
sua memória muscular vai fazer você brilhar. Você até com a roupinha que você termina o jogo lá, com a roupa dos campeões e tal. E aí acontece isso que o Luciano falou, né? Você encontra o Ganon, tipo, bizarríssimo. Nossa, eu achei muito bizarro o Ganon como você encontra ele. Mumificado, ele com o olho vermelho, assim. Quando ele ataca eles dois, o Link se defende com a Master Sword, só que aí a Master Sword fica detonada e o Link praticamente perde o braço, tá ligado? Ih, o Link perde o braço? O Link perde o braço. Tipo, o bagulho é tão sinistro que não só destrói a Master Sword, quanto destrói o braço dele também. Caraca, não tem como hypar mais o início de um jogo, né? Tipo assim, é quando quebra o escudo do Capitão América. Nossa, ficou sério agora. Mas caraca, perder o braço não é pouca merda, não. A parada é que aí, quando ele destrói a Master Sword, logo assim no comecinho do jogo, você encontra uma memória da Zelda, e ela meio que consegue pedir pra tu passar a Master Sword pra ela, que ela vai tentar recuperar a espada pra poder você ter ela quando você for enfrentar o Ganondorf no final. E aí nisso, acontece que ela tá presa lá no passado, não tem nenhuma forma dela conseguir levar essa Master Sword pro Link, e aí entra a parada, que é tipo, essa pedra, que eu falei que tipo, potencializa os poderes dos caras, ela consegue te deixar imortal, só que você se torna um bestial, sem controle do que você faz. Então, tipo, o que a Zelda pensa? Ela pega essa joia, ela se transforma nessa besta imortal e crava a espada, a Master Sword na cabeça dela pra ela se regenerar, pra quando o Link chegar no futuro, que tá o Link lá enfrentando o Ganondorf, ele conseguir pegar a Master Sword restaurada, tá ligado? Pô, isso é muito maneiro. Ah, é bem animal. E é uma cena linda, tá ligado? Que ela, tipo, ele literalmente esperou séculos até o momento atual pra você conseguir recuperar a Master Sword e pronto, tá ligado? Pra você conseguir lutar com o Ganondorf. Pô, o conceito temporal é muito interessante. Super interessante. Eu espero, poxa, caraca, pô, Nintendo, não vacila não. Revela onde se passa a linha do tempo, porque aí fica com essa dúvida. E, pô, acontecimento tão épico, tá ligado? Porque até o momento, qual a melhor linha do tempo? Eu acho que é a linha do tempo do Link criança, vai. É a melhor linha do tempo. É, acho que é melhor. Sim, sim. É a linha do tempo. Mas as outras também são legais, tá ligado? Essa aí podia ser em qualquer uma dessas, ia ser maneiro. Engraçado que a linha do tempo do Link criança, eu acho que ela tem o mesmo número de jogos que a do Link adulto. Porém, me parece que tem menos, porque eu não conto muito Force Sword Adventures, tá ligado? E também outra parada é que o Link criança enfrenta coisas muito mais tenebrosas do que o Link adulto, né? Que tem o Machado da Máscara e... Não, pode crer. A lua do Majora's Mask mais o reino do Crepúsculo, né? Sim, exatamente. Não, eu lembro que o Zent era bizarrésimo. Pô, o final do Twilight Princess eu também achava bem bizarro. Que os sábios, o Zent vai ser meio que julgado e o sábio vai, tipo, olha pra ele e faz assim com o pescoço. Aí o Zent e quebra o pescoço do Zent. Aí o Zent morre com o pescoço quebrado em pé, tá ligado? Pô, é bizarrésimo. Eu ficava tipo, caraca, isso não é pra criança não. Caraca. Bom, fica aqui nossa singela homenagem a The Legend of Zelda. No próximo lançamento, tá? A gente volta e faz um vídeo especial só sobre o jogo, tá? E aí o Vinícius também faz um review lá pra página do Buri Nerd. E ele é focado em multiplayer, né? Tanto o Force Sword quanto o Force Sword Adventures. É focado em multiplayer? Quando divide em 4, você e seus amigos são 4 Zeldas? É. Exatamente. 4 4 Zeldas. Caraca, Zeldas. Puta, cara. Que pecado, mano. Que pecado. Dá um bar. Tira. Bota essa cena pós-crédito. Round 2. O cara encaixa ali perfeitamente na linha do Zelda criança, do Link criança. Ó, ó. É automático, é o lá meme. com a cena pós-crédito, tá? Porque eu não fui o único que cometi essa gafe. É tanto de chamar o meme, de chamar o Link É de o meme, Zelda, não é o que meme. É o meme, né? Pelo meme. Exatamente. Pelo meme tudo tá liberado.